Olá, estudantes do terceiro ano. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Carlos Alberto, professor Kaká, e vamos versar hoje sobre o tema das desigualdades, dando sequência na aula anterior, quando abordamos o tema desigualdade como desafio político. Bom, a nossa habilidade de hoje é a mesma da aula anterior, né, que é reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações tidas pelo ser como sendo normal para o problema da desigualdade, e o nosso objeto de conhecimento, a desigualdade entre os homens como desafio da política. Na aula anterior nós vimos a desigualdade como desafio político e na aula de hoje versaremos sobre as desigualdades. Bom, a primeira questão aí, você se lembra do que é diferença e do que é desigualdade? Bom, vamos dar uma retomada nessa ideia, né? Nós vimos que diferença, ela diz respeito a alguma coisa física ou natural, né? Que é algo estabelecido pela própria natureza. Um exemplo aí é a questão da força física, a questão da idade, a questão da saúde. Já a desigualdade depende de uma espécie de convenção que é autorizada e consentida pela maioria dos homens, né? Então já é uma coisa bem circunstancial, como por exemplo a ideia de pobreza e riqueza. Bom, vamos aí pegar a partir do filósofo Platão, do século IV, século III a.C., né? E na sua obra A República, né, que é de aproximadamente 380 a.C., ele fala do mito fundador da Calípolis, né, onde supõe-se, né, pessoas com almas de ouro, bronze e ferro. Nós já tivemos a oportunidade de perceber, né, que diversos pensadores concebiam possíveis relações entre características inatas e papéis sociais. Então, características inatas são aquelas características que já nascem com o próprio sujeito, né? E alguns papéis que o fulano vai desempenhando dentro da sociedade, né? Como em Platão, por exemplo, né? Para o Platão, a alma de ouro estaria prefigurada na figura dos magistrados, né, que seriam as pessoas sábias, né? Já a alma de bronze estaria para os guerreiros, né, que têm por si só a característica da coragem. E a alma de ferro seriam os trabalhadores em geral, que teriam a característica ou a virtude da temperança. Porém, a partir do final do século XVIII, né, já começaram a aparecer algumas outras teorias que defendem a ideia do melhoramento genético, né, que estaria na linha da pureza da raça ou da previsibilidade de comportamentos criminosos a partir de características inatas. Então, alguns teóricos já começaram a ver que, ou identificar que, a partir do melhoramento genético, dá para se prever algumas coisas. Aí quando coloca aí cuidado com os anacronismos, tomar muito cuidado de tentar ler alguma coisa que está acontecendo em uma determinada época, né, se referenciando a uma época diferente da dela, ou anterior, ou previsivelmente posterior. Mas o anacronismo diz respeito a você querer entender uma coisa de hoje, né, ou entender alguma coisa de ontem com as ideias de hoje. Bom, dito isso, né, vamos pegar aí a frenologia, né? A frenologia, né, é uma ciência que busca afirmar que a forma e a protuberâncias do crânio indicam as faculdades e as aptidões mentais do indivíduo. Então, de acordo com o formato do crânio de fulano, né, também se dá para identificar algumas faculdades e aptidões próprias de um certo indivíduo. Então, e ela coloca que o cérebro se divide em regiões com funções bem específicas, que ela chama de módulos. O principal pressuposto da fenomenologia é de que as medidas do crânio são indicativas de traços de personalidade, né? Essa teoria ela foi criada no século XVIII pelo alemão Franz Joseph Gall, né? E que teve uma grande influência na psiquiatria e na psicologia do começo do século XIX.
o rigor metodológico da frenologia já era questionável na época, né? Que foi considerado inclusive como uma pseudociência e que vai bem na linha, né, da questão da ideia da purificação das raças que seriam identificadas a partir do tamanho do cérebro do indivíduo, né? Então aí vocês podem observar uma imagem aí que estabelece o mapa frenológico, né, ou da frenologia. Já Cesare Lombroso, né, da antropologia criminal, né, ele diz, vai afirmar que o homem delinquente, né, ele já nasce delinquente, né, não vai se tornar delinquente, né? Então ele também se apropria bastante da ideia lá da frenologia, né, a ideia da pureza das raças. O Gobineau vai na mesma linha, né? Ele é considerado um dos mais conhecidos teóricos do racialismo, né, do racismo científico no século XIX, que teve uma grande influência aqui no Brasil, inclusive, né, e ele escreve uma obra chamada Ensaios sobre as Desigualdades das Raças Humanas, né, considerando que uma raça ela se torna superior à outra. Bom, aí nós temos uma outra personagem, o Galton, né, que fala da eugenia. E o Galton, ali no século XIX, no século XX, ele fala dos estudos dos agentes do controle social, né, que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, tanto física quanto mentalmente, né? Então, ele escreveu uma obra chamada Hereditária Genética dos Gênios, né? Então, bem, né, na linha daquela coisa da ideia da determinação das raças puras, que tem as suas bases lá fundadas na frenologia. Bom, a eugenia no Brasil ela vai ser defendida por alguns autores aí, o Renato Kell, o Silvio Romero, o Raimundo Nina Rodrigues, né? Sociedade Eugênica de São Paulo, né, que é bem na prática das práticas de eugenia. Manuel Bonfim, né, no século XIX, América Latina, males de origem. Ele desmonta as teorias de inferioridade racial disseminadas por algumas correntes do pensamento. Então ele vai determinantemente ser contraditório às teorias de inferioridade racial. Cruz de Souza é outra personagem bastante interessante, que é um poeta do século XIX, né, simbolista brasileiro. Em O Cisne Negro ele também vai se contrapor a essas teorias, essas teses da inferioridade racial.